Começa agora IMDcast, o podcast do Instituto Melhores Dias. Ele dedica todo o seu tempo para defender o patrimônio natural brasileiro há mais de 50 anos. É o nosso convidado de hoje. O bacharel em Geografia pela PUC de São Paulo talvez nem tenha imaginado que fosse um dia se tornar referência como ambientalista e defensor de todas as causas ambientais. Mário Mantovani, consultor ambiental e diretor institucional da ANAMA, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Isso aí. Está agora no ar IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. Mário, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu adorei a apresentação, já estou dentro. Lá nos seus tempos de PUC, você já imaginava que ia trilhar esse caminho de ambientalista? Já imaginava. Como foi essa trajetória? É interessante, lógico que vem desde a infância, gostar de natureza, morar no interior, nadava nos rios, né, fazia toda aquela farra que você faz, roubava fruta, fazia tudo que o moleque do interior faz. E eu já gostava de ficar acampado. Então o pessoal queria ir para o baile, eu queria ir para o mato. Né? E com tanto mato, eu sou bem no interior do estado de São Paulo, já na divisa com o Paraná e Mato Grosso. Então a questão de estar ali presente na floresta, acampado, isso era uma coisa que eu sempre gostei. E eu já sabia que ia fazer isso. Até minha mãe dizia assim, com 10 anos, falava, você já sabia o que você ia fazer. Eu falava, eu vou trabalhar com meio ambiente, não falava de meio ambiente, falava natureza, e vou viajar muito. Essa era a conversa que eu falava com a minha mãe. E viagens, assim, já que eu começava naquele momento, olhando para o céu, vendo as nuvens e tal, e uma carreira de 30 anos em avião toda semana. Então, era uma coisa que era predestinado, praticamente, já sabia que ia ser esse caminho. Que cidade era lá? Assis, bem no interior de São Paulo, né? E lá ainda tem esse verde que tinha na época? Não, mas virou o verde da cana, como em todo o estado de São Paulo, o interior do estado todo. Isso foi muito ruim, né? Então, um pouco da vinda para São Paulo, É até interessante, porque essa coisa de acampar, eu não ia fazer geografia, eu ia fazer engenharia florestal. Porque tinha os incentivos fiscais, eu tinha acabado de entrar num banco, tive carreira bancária, olha só que louco, né? E aí, para comprar o primeiro carro no interior, aquela coisa, para querer viajar, e eu tentei fazer engenharia florestal no Rio de Janeiro, né? Estava querendo ir, fiz 6 Gran Rio, com cotas. Na época existia cota para a lei do boi, que chamava, que você podia entrar na universidade usando como se fosse filho de fazendeiro. Era uma picaretagem, mas eu conseguia naquela época. E era interessante, lógico. Aí você imagina um menino do interior de São Paulo vindo para o Rio de Janeiro viver e estudar, mas nunca que eu fui na faculdade. Eu fiquei na praia, acho que eu tomei aquele clássico, igual pedir o cara gastar tudo que tem em 6 meses e dever para todo mundo. Aí eu fugi do Rio e vim para a PUC, até porque eu vi que engenharia não tinha nada comigo, né? Quando eu chego aqui na PUC, vi aquela coisa de ciências sociais, eu já tinha um pouco disso, já estava acompanhando isso. E aí eu resolvi ficar aqui, né? Aí teve a invasão, olha que coisa bacana, na PUC na época, pela ditadura. Falei, é aqui que eu vou ficar, não tem essa. Nossa, foi um momento muito... É o melhor momento, talvez, de estudo, né? Porque naquele momento a universidade fervia. A PUC era muito forte, completamente diferente da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que era lá no fundão, no meio do mato, que eu gostava, mas aí aqui tinha essa coisa de você viver o momento da efervescência política. E era interessante porque eu vim para a universidade em 73, 74, passava aqui perto. E é interessante porque eu estava já em 73 de olho no que tinha acontecido na Conferência de Estocolmo em 72. Ninguém falava disso. Acho que era uma época que não mesmo se na tinha uma universidade, visão de meio ambiente, nenhum né? nome falava nisso. Eu fui fazer isso através do escotismo,
que eu, como conhecia, e lá no interior eu usava a roupa de escoteiro, não vou contar baixinho isso, para poder viajar. Não era escoteiro e viajava de escoteiro, né? E aí eu conheci e o pessoal falou, você não quer trabalhar com esse negócio da Conferência de Estocolmo? Que fala sobre meio ambiente, sobre natureza, tudo. Falei, opa, me interessei. Já tinha a ver com a minha geografia e naquele momento tinha aquela Conferência de Estocolmo que era pensar global e agir local. Aí você vai entender essa questão da ANAMA, né? Muito forte. Esse tema até hoje, acho que ele é a minha linha mestra assim, de atuação. Que é fundamental, né? E é lógico, as coisas acontecem onde você está, né? Claro. Você quer salvar o planeta, né? Mas não se você não fizer nada. a sua parte, cuidando da rua, da árvore que está em frente de casa, de uma coleta seletiva dentro de casa, esquece, você não vai fazer muita coisa além disso, né? Mas era interessante porque esse momento também tinha a ver contra um enfrentamento contra o governo, que eu já vinha desde os anos 60 acompanhando, que era a questão das usinas nucleares. E o Brasil vai para essa conferência de 72 e a frase do Brasil com os militares é: preferimos a poluição à pobreza. Olha que louco isso. Aliás, né? É uma coisa muito anos 70. Muito né? anos 70. E lógico, depois vem Cubatão, que a gente conheceu, vem as usinas nucleares, a luta contra as usinas na Jureia, então os manifestos contra as usinas lá de Angra. Então havia esse movimento grande, político, né, muito forte, e lógico que tinha a questão muito mais ligada às questões da democracia, tudo, mas tinha esse lado já de enfrentamento nas questões ambientais, né, que você estava falando nos anos 70 de transamazônica, né? Coisas muito fortes. Dominar a natureza. A natureza era alguém a ser dominado. Integrar destruir. para não integrar. Então, esses nomes que eram do esforço militar. E você via o Brasil como a 11ª economia do mundo e habitantes de 74ª classe. Não melhorou muito até hoje. Nós continuamos lá, já ganhamos de Uganda, ganhamos da Bolívia. Continuamos mal porque o grande problema do Brasil ambiental ainda é fundiário. Essa coisa de ter a terra, de matar pela terra, isso continua fortíssimo no Brasil. E também tem uma coisa muito séria que vinha, porque essa coisa do patrimonialismo, né? De conquistar, de derrubar tudo na natureza. Isso é uma coisa que a gente ainda não consegue superar. Basta ver hoje a presença de uma frente ruralista dentro do Congresso, que tem mais de 300 deputados. Poderiam até fazer uma nova Constituição se quisessem, né? Isso é gravíssimo, irrigado com dinheiro público, meu, seu, de todos nós, com o crédito agrícola hoje que passa de 350 bilhões, coisas que a gente não tem nem para educação, nem para saúde. Então é um momento muito grave para o Brasil. Pouquíssimo falado e questionado. E né, que a gente já fazia esse enfrentamento nos anos 70. Olha que louco essa história. Até hoje, né? E até hoje. Talvez por isso o ex-presidente da SOS Mata Atlântico, João Paulo Capobianco, numa entrevista há pouco tempo, disse que você era um verdadeiro alucinado pela ação, um guerrilheiro do meio ambiente. Era essa coisa de ter a mobilização, de ter ido em todas. Então, eu gostava disso, porque o enfrentamento é que te colocava esses temas. Como é que eu ia falar de o carbono naquele tempo? Ninguém jamais entenderia, né? Você falava efeito estufa, não passava na cabeça, ou como é buraco na camada de ozônio, esse é um negócio tão distante, né? Mas a gente já trazia esses temas. E aí fazendo isso também não desconectando da realidade, do dia a dia, né? Contra por exemplo, o caso das 7 quedas, né? A própria Jureia, como eu falei. Então você tinha essa coisa desse enfrentamento, que tinha que ir para a rua, chamar a gente. Lógico que era diferente, não é igual hoje, você está ali no seu celular digital. Eu lembro que a gente rodava no mimeógrafo ainda as coisas. Era uma ação muito mais local para atingir o global. Na porta da universidade, falando pro cara, ele pegava seu papel, jogava fora, achava que era uma loucura aquilo. Então era bem diferente, né? Às vezes vestia de uma roupa, fazia uma performance, alguma coisa desse tipo, uma peça de teatro para contar.
E isso ia se espalhando, né? Não é como hoje, você já sai, dispara na sua rede pessoal, 30 mil pessoas no LinkedIn, 50 mil nos Face, sei lá que coisa, que tem no Insta, então, bombando. É outra história, não tem nada que se compare àquilo. Mas se não tivesse feito aquele momento, você não tinha tido essa mobilização que fez para que tivesse essas mudanças. As diretas já, puta impacto que teve isso, né, que era o enfrentamento contra a ditadura. A própria Constituição, o capítulo de meio ambiente da Constituição, fortíssimo, né? Colocar lá a questão do índio, colocar lá a questão ambiental, como capítulo, no mundo não tinha isso. Você imagina, sair de 70 falando que preferia a poluição, e em 88 você está fazendo uma revolução na Constituição. Nenhum país do mundo tinha um capítulo de meio ambiente na Constituição. Na época da Constituinte, você já estava à frente do SOS Mata Atlântica? Você ficou 30 anos, né, à frente? Fiquei 30 anos à frente. Eu estava na SOS, mas como tinha ido na fundação, não profissionalmente. Nesse tempo eu estava fundando em 86 a ANAMA, Associação de Municípios e Meio Ambiente, lá em Curitiba, no mesmo ano que surge a SOS Mata Atlântica, já com essa pegada, porque em 81 o Brasil, mesmo na ditadura militar, faz uma coisa fantástica, cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Hoje, comparado, seria um SUS criando. Sim. O SUS, aliás, vem 10 anos depois, né? Então se criou uma coisa que valia o município para os temas ambientais, os conselhos de meio ambiente. Em 82 eu estava rodando São Paulo, já com o governo Montoro, que era uma coisa de municipalista. Eu visitei praticamente os 600 municípios do estado fazendo conselhos de meio ambiente. Por isso que o Capô fala que eu não tinha parada, eu cada dia estava numa cidade convencendo pessoas a conversarem, estava no Rotary, no Lions, na igreja, no sindicato, até mesmo na loja maçônica, qualquer coisa, falando sobre meio ambiente, contando sobre essa novidade. A novidade. Que era uma novidade. O que esse cara está falando? E já tinha umas pessoas, mas isso é um negócio, no meu município. Acho que em 86 eu faço uma pesquisa em todos os municípios, junto com o meu time na CETESB, perguntando sobre meio ambiente, as pessoas não sabiam nada. E, no entanto, onde a gente perguntava onde tem poluição do ar, onde tem poluição do rio, onde tem isso, tem aquilo, as pessoas apontavam de forma certa, correta, estava ali. E a gente via, olha, não tem nenhuma informação ambiental em lugar nenhum, mas tem a causa, tá clara. Por isso a questão do local, né? Por isso a questão do local. E aí, acho que em 77... nós fazemos também, esse é um ponto interessante, uma campanha da fraternidade, que era pensar global, preserve o que é de todos. Olha que lindo. Que é o que é Laudato Si desse Papa hoje em dia, que foi ratificada hoje, né? Hoje, bem agora, né? No mês de agosto. E a Laudato Si é um pouco daquilo que foi editado naquele momento, com a primeira chamada para os temas ambientais, que já era um desdobramento daquela conferência de Estocolmo. Olha a igreja que nessa época já estava fazendo enfrentamento, criando a teologia da libertação, dando esse suporte político, institucional, vamos dizer assim. E a gente se abrigava na igreja. Quantas vezes eu corri para a igreja, tanto lá no centro, nas manifestações do centro de São Paulo, quando a polícia apertava, todo mundo corria lá para o Largo de São Francisco e ia ficar com os padres que tinham ali, eu me lembro, 2, 3 freis que trabalhavam os temas ambientais naquele momento, nos anos 70. Agora é engraçado, porque você falando, parece que pensar o meio ambiente, defender o meio ambiente, está ligado a um posicionamento político, né, de uma Sempre época foi. Que o pessoal chama de o guerrilheiro de esquerda, ou... qualquer nome que dá, né? O rótulo é sempre, como hoje, né? Voltou de novo, em pleno século XXI, dizer que é de esquerda o tema. Não tem nada a ver. É o tema da vida. Global, né? É um tema de vida, né? Quando você está fazendo isso, você não está pensando em cima, embaixo, esquerda, socialista, não socialista. Eu estou lutando pela vida. Estou lutando para que todos tenham ali uma condição melhor. O que é de todos, né? Como você exatamente. Nesses 30 anos, Mário, quando você agora fecha o olho e faz uma avaliação, o que você realmente acha significativo dessas brigas,
desse pé na porta que você colocou no Estado e na sociedade brasileira? Se liga, a gente tem um meio ambiente a ser protegido. Eu acho que hoje a coisa mais importante é a ciência. Que hoje você não fala mais um assunto desse. O exemplo da SOS Mata Atlântica, quando em 88 já começa a pensar em usar satélite para monitorar a cobertura florestal. Hoje você tem o IPCC, que te dá dados sobre a questão da mudança climática precisos, dos maiores cientistas do planeta. A ciência está muito mais próxima. Essa discussão que a gente fazia, intuitiva talvez naquele momento, ela precisava talvez um pouco de ciência, que também até 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, foi desconsiderada a ciência. Entramos no campo da obscuridade, né? E a ciência é importante, porque depois você desmonta tudo aquilo que são os negacionistas, né? O clima não está mudando. Eu, como geógrafo, por exemplo, sei que tem os ciclos naturais, tal, frio, quente, mas eu sei também que tem essa interferência, né? E a gente está falando de um planeta muito finito. A gente já tinha uma discussão no final dos anos 80 dos limites da Terra. Você não pode estar ampliando tanto. Eu não estou nem falando da questões malthusianas de tal aumento da população e demanda, porque a gente ainda tem um planeta que desperdiça muito. Daria para sustentar tudo isso. Mas o grande drama é que a gente começou a consumir a questão do petróleo, que nos falava, né? Muitas questões que entraram. Eu me lembro de uma briga que a gente fez no caso da gasolina com o chumbo tetraetila. Tinha só em São Paulo uns 2 milhões de Fusca que jogava gasolina na tua cara com chumbo, né? Então, e a gente dizia, isso aqui faz mal. E a indústria do petróleo dizia, não, tetraetila não tem nada a ver. O cara nunca ficou atrás de um Fusca parado no engarrafamento. Hoje, imagina, você tirava a roupa, parecia que você tinha empapado. E é um negócio assim, que aquele momento era uma coisa, você dizia, olha, isso polui. E hoje você já tem a informação, o tetraetila causou câncer, é mutagênico, é teratogênico, é isso tudo, né? Então, essas coisas... a ciência, ela traz a prova, corrobora o que todo mundo sempre dizia que era falácia. A briga contra o agrotóxico, né? Hoje você tem grandes lobbies dizendo, não, agrotóxico não mata. Você sabe, né? Basta ver o que era o que se usava de clorados, né, nesses agrotóxicos. Era desmonte de bombas da Segunda Guerra e usava todos aqueles produtos para fazer os produtos, esses venenos, que eram biocidas, mata a vida. Ah, não, isso não é biocida, isso é agrotóxico. Agora tentaram dar um nome diferente, que era fitossanitário. Isso é veneno, é aquela coisinha que usava, ela tem sentido, ela mata, né? Então, eu acho que é um pouco disso. A ciência dá um suporte e eu acho que isso é do ponto de vista de você ter a informação correta. E a outra principal, que eu acho que é o mais desse fechar de olho, é essa mobilização. As pessoas começam a perceber. Eu vejo mais jovens hoje trabalhando, mesmo que quase aniquilados por essas mídias digitais, né, que faz o cara estar lá no TikTok, mas uma hora ele acorda para a real. Mas eu acho que hoje é muito mais fácil você trazer o tema. Então, as mobilizações que se fez, eu fui esse ano no acampamento Terra Livre, nossa, que foi fantástico, né? Fui em Belém do Pará, que teve agora essa preparação para a COP, uma mobilização como eu nunca vi na Amazônia. Então você fala, gente, eu vinha para cá, tinha 2, hoje esse 1 milhão de gente aqui e todo mundo sabendo o que quer, o que fala, né? Pode estar na palavra do índio, no ribeirinho, do caboclo, em qualquer um, o cara dizendo da sua história, da sua trajetória e como isso interfere na questão ambiental. Isso é um ganho tão grande que você fala, tem sentido, dá para continuar essa luta de um outro jeito. E quando entra nisso, nós podemos dizer que evoluiu para pontos assim. Não tem uma empresa hoje que não tem ESG, o mercado mundial não perdoa se for uma coisa que destrói. E essa é uma evolução muito grande. Se vê dos anos 70, que você falava vale tudo, para hoje, você tem às vezes até coisas que chegou no limite. Por exemplo, o cara, não vou consumir isso porque isso degrada, isso aqui tem plástico. E a gente vai ver isso crescendo também, como foi a causa animal,
né? Sim. Eu que falava na época, troque seu cachorro por uma criança pobre, falar isso hoje eu tô lascado. Hoje percebe-se que tem essa luta pela causa animal, e é uma luta por nós, que a gente não percebia, né? Então, eu acho que tem espaço para tudo isso hoje. O cara que curte o clima, o cara que curte a causa animal, o cara que curte uma comida saudável, o orgânico, né? Hoje, a restauração florestal com agrofloresta. Esses são espaços novos, conhecimentos novos que vão trazendo esse modos de vida, né? Que aquilo que era max média, hoje você tem as tribos, mas elas se encontram em algum ponto, tem sinergias. Eu acho que é isso que a gente busca com os temas ambientais. A amplitude que te dá o tema ambiental, ela permite que não tenha nenhum espaço hoje na vida econômica, social, que a questão ambiental não tenha uma aderência. Se você pegar qualquer coisa, tem um viés ambiental. E Com ele certeza. pode ser maior ou menor, né? A questão hoje está vendendo um prédio dizendo, já compra no meu prédio porque eu tenho uma fazenda solar. Quando é que a gente ia imaginar isso? Que vai baixar a tua luz? Ou eu quero uma água boa para beber porque tem que ter um tratamento bom, não pode ter igual a gente viu caindo detergente no rio que Agora, fecha o Rio de Janeiro inteiro. Uma fábrica picareta escondida consegue contaminar a água de 15, 16 milhões de pessoas. Então, algum tempo atrás isso nem era visto, a poluição era aceita, né? Então hoje começa a ter hoje não, já é ao longo desse... Foi um processo. É um grande processo. Esse né? grande processo, você acredita da necessidade de fazer uma intervenção, uma ingerência nas esferas federal, estadual, municipal, tem que estar lá próximo, brigando também com a gestão pública, a gestão do Estado? Permanente. A luta é permanente em todos os níveis, né? No Você meu faz isso direto? Eu faço isso. Hoje eu faço no nível federal, mas já fiz no nível local, brigando na minha cidade para não matar os animais com gás como fazia antigamente com o cachorro que a carrocinha pegava. Era uma briga naquele momento. Hoje nem pensar uma coisa dessa. Então, você tem níveis de acontecimento. Aqui em São Paulo, a briga contra o governo de São Paulo no caso da Jureia. E hoje você tem em Brasília, talvez a briga agora é para evitar retrocessos. Agora, nesses últimos 4 anos, foram ações no STF, evitar retrocesso. Ora, como é que eu tenho uma Constituição que me permite e que no seu principal capítulo diz que você tem que garantir uma qualidade de vida, né, um ambiente sadio e equilibrado para nós e para as futuras gerações. Não pode perder isso com um maluco que vai autorizar armas, que é coisa de matar, ou você vai trazer produtos que são proibidos, como 2, 3 mil novos produtos químicos na agricultura. Então, algumas coisas você tem que evitar retrocessos, né? E é esse o papel que a gente faz. Mas isso é um processo permanente. Essa luta ela não vai acabar, porque você tem os lobbies que querem ainda, a gente é tratado como um país de terceiro mundo, né? Então, aquilo que está proibido em outros lugares vem para cá, né? O lixo que é hoje global, que está em todos os lugares. Então, você vai ajustando, né, ao longo do tempo, vai entendendo esses momentos para saber como é que eu vou trabalhar. E hoje tem essa coisa que eu falei, de ser muitos grupos trabalhando de forma diferente. O cara da causa animal, o cara do reflorestamento, o cara da comida orgânica, todos eles, cada um no seu jeito, trabalhando e que no fim tem, né, uma forma de melhorar para todo mundo. Acho que esse é o grande momento. E lógico, eu nunca vi hoje, como eu estou lendo o Congresso Nacional, muitas organizações com advocacy. Nós não tínhamos isso. Isso virou uma profissão. O lobista que a gente falava, que era só de empresas que tinham recurso, hoje tem lobista de todo jeito. E muita moçada vindo para o Congresso. Isso é uma coisa bem bacana, né?
Mário, me explica uma coisa, por que que normalmente a pessoa que está preocupada com o meio ambiente tem sempre que brigar tanto com o poder econômico? É caro defender o meio ambiente? É ruim defender o meio ambiente? O meio ambiente, de fato, ele conflita com o desenvolvimento financeiro? Nunca aconteceu isso. Então por que é tão complicado? Mas é um jeito de se criar uma conversa para dizer, olha, isso está impedindo o desenvolvimento. Peraí, desenvolvimento é você não comer veneno, né? Então é uma falácia que se cria cada vez, ou uma coisa ou outra. Tanto que agora, se você pegar nos conceitos de ESG ou conceito de sustentabilidade... O que é ESG? Que é legal você falou. Essa questão de sustentabilidade que você vai pegar o social, o econômico, né? e a governança, que eles chamam, né? Ou, se você pegar o tema sustentabilidade, que é cunhado no Brasil, em 88, com a Comissão Brundtland, quando ela trabalha lá o documento Nosso Futuro Comum, foi feito aqui em São Paulo, na CETESB. Foi a base para a Eco 92. Sim. Né? Já mostrava que não há diferença. Hoje, uma crise climática, como, sei lá, um tornado que está tão grande como a gente está vendo nos Estados Unidos, isso causa bilhões de prejuízo. Nós estamos vendo o fogo que pegou em vários lugares, são bilhões de prejuízos que cada um vai pagar. Não tem um dinheiro do governo que vai trabalhar. Então, isso que a gente não percebia antes. Então, não tem como dissociar o econômico. E as empresas também estão percebendo isso. Algumas, do ponto de vista de realidade mesmo, e algumas porque sabem que é uma tendência. E se eu não fizer isso, eu vou ficar de fora, né? Então, tem para tudo. O importante é você fazer análise. Hoje você tem como analisar se essa empresa que está lá falando que é boazinha de verdade ou está só fazendo greenwash. Que vai acontecer sempre, né? Mas é mais fácil você desmascarar hoje que naquele momento. Então a empresa vai lá, cuida de tartaruguinha, mas está continuando a produzir petróleo dentro do mar com risco grande de ter um acidente que não tem controle. A gente já viu vários acidentes dentro do mar que não tem controle. E mata 30 mil. Como foi, por exemplo, o petróleo no litoral brasileiro, alguns anos atrás, que contaminou muitas praias com o tal do petróleo. Isso custou milhões, bilhões, muito mais do que se investiu na tartaruguinha. Mas a discussão não é se cuida da tartaruga ou cuida disso. Tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer as duas coisas. Você tem muita conquista de política pública? Você conseguiu isso ou é murro em ponto de faca? Não, as conquistas são coletivas, né? Às vezes você pode estar frustrado porque, não foi no momento que eu queria, mas veio. Então acho que a gente teve muita conquista. Eu dei um exemplo do próprio Sistema Nacional de Meio Ambiente em 81, 82, em plena ditadura. A Constituição foi talvez a maior conquista, um capítulo inteiro na Constituição. A Eco 92, aqui foi lançado a base da Conferência de Clima, da Conferência de Biodiversidade, Carta da Terra, tudo nasce aqui. Então são os temas mais quentes que o mundo está discutindo hoje, foram movimentos que a sociedade civil fez. Então essas conquistas coletivas no Brasil, lei dos crimes, lei da biodiversidade, lei da Mata Atlântica, todas essas legislações que são a base hoje do enfrentamento contra os retrocessos, foram resultados de mobilização da sociedade. Então, tivemos muito ganhos. Se você pegar uma lei dos crimes no Brasil hoje, dos crimes ambientais, é fantástica. A lei da Mata Atlântica é uma lei que a sociedade fez, né? Então isso são ganhos que a gente aprende com isso. Então vamos agora fazer a lei da Amazônia, a lei do carbono que está acontecendo agora. O Brasil vai ter um mercado regular de carbono, né? Nós vamos ter aí o marco legal, esse debate com relação à questão das terras indígenas que foi garantida na Constituição. Querer fazer ali um divisor de águas não dá, direito é direito, esses caras têm direito desde a vida toda, estavam aqui antes da gente. Então, isso é um processo civilizatório, acho, talvez, trabalhar as questões ambientais. Porque é diferente, eu vejo isso dentro do Congresso Nacional. O cara que está lá para garantir o crédito agrícola, para comprar veneno, para comprar equipamento agrícola, para comprar uma caminhonete, tudo. Esse cara está num interesse direto. O outro lá, imobiliário, para poder fazer loteamento em qualquer lugar. O que é que a gente briga?
ar puro, água limpa, biodiversidade, clima. Olha que são temas para todos. E aí o argumento sempre mas eu estou gerando emprego, eu estou gerando divisa, eu estou melhorando o PIB. Como é que você imagina hoje se pegar eólica e bateria solar, tem mais emprego do que a própria indústria do petróleo. Agora você fala, mas a indústria do petróleo tem um mecânico, tem isso, tem aqueles os empregos que são gerados. Mas você não está substituindo por isso. Hoje a própria China já está mudando. Então, o que você vai fazer? Você vai gerar, eu penso, quando eu discuto muito com os ruralistas, uma coisa assim, mas nós temos que fazer a agricultura, que isso é importante. Eu falo, você está fazendo commodity. Quem define o valor da commodity é a Bolsa de Chicago, é a Bolsa de Nova York. E esses caras que ficam olhando o mundo e especulando, aqui vai ter chuva, aqui vai ter neve, aqui vai ter isso. Não é você que define esse valor. O Brasil já passou por isso na questão do café, quando quebra, e foi uma das maiores crises que a gente teve. Todo mundo queria produzir café, porque o mundo queria café. Quando quebrou todo mundo. Então hoje, se eu estou produzindo 1 tonelada de soja, eu sou o maior produtor de soja do planeta, tem terra, tenho sol, tenho tudo aqui, incentivos, tenho grana de um crédito agrícola, eu vou dizer, olha, peraí, eu não vou fazer esse tipo de produção, porque eu tenho reserva legal na minha propriedade, eu tenho área de preservação permanente, o mundo não sabe o que é isso. Então eu vou dizer, compra 1 tonelada de soja do Brasil que você vai estar protegendo a biodiversidade, que você está protegendo a água, tem sustentabilidade, tem como provar, isso é rastreável. Esse que é o assunto que a gente tem que fazer, e não é pau na máquina, porque tem 10 ganhando. Essa história. Quando eu fizer, olha, estou restaurando a minha floresta, estou cuidando da minha água, tá todo mundo ganhando. Quando um cara fala que eu estou dando emprego só para ele ganhar, aí tá todo mundo perdendo. Eu acho que essa é um pouco a diferença. O Brasil tem como fazer uma agricultura sustentável e ser uma referência para o mundo. Não existe nenhum dinheiro no mundo hoje em dia nesse valor precentivo como 360 bilhões de dólares para o programa agrícola do Brasil. Mais 70 bilhões para o Pronaf, esse é importante porque é para o pequeno. Né? Nós estamos falando de bilhões, o mundo não tem isso hoje. O mundo com a crise de China, crise na Europa com guerra, todo o Brasil ainda somos uma das maiores economias do mundo, mas uma desigualdade absurda que faz com que aqui próximo da gente na Paulista você vê hordas de gente desempregada ainda buscando viver da mão para a boca. E aí também entra uma desigualdade que é financeira, que é social e que é intelectual. Por exemplo, você acredita que, assim, do pessoal que está ouvindo a gente, que o ouvinte de podcast já tem, pelo menos, né, o hábito de ir para o podcast, tem a noção clara do que é um bioma, do que é a Mata Atlântica? Você acredita que a grande população brasileira já tem consciência? Seria demais. Ser o mundo perfeito. Vai chegar lá. Mas eu acho que já é mais fácil você dizer hoje. Antes você falava de Mata Atlântica, eu acho que tem uma experiência muito legal. Eu participo muito dessas conferências internacionais. Aí eu explico lá, olha, Mata Atlântica reduzida a 10% da área original, isso, aquilo, outro, 17 estados, 3.429 municípios do Brasil, dos 5.500 estão na Mata Atlântica, 70% da população. Aí o sujeito pergunta, em que lugar da Amazônia que fica a Mata Atlântica? Vamos começar de novo. Aí eu acho que não tem essa pretensão, né? Primeiro é o cara se situar. É mais geral. É mais geral. É o seguinte, você está num lugar, você precisa ter uma água boa para beber, você precisa ter saúde, você precisa ter uma condição de sobreviver bacana, você precisa ter uma alimentação bacana. Se você não conquistou isso, é aquilo que eu falei, você não vai salvar o planeta se você não cuidar do seu coleta seletiva de lixo dentro de casa. Mas o lixeiro vai juntar e jogar tudo no mesmo lugar. Não interessa. Eu estou começando... Eu me dou conta do que eu consumo a mais. Talvez o maior problema do mundo hoje é a questão do consumo. No Brasil, fundiário, mas no mundo, consumo. É isso que faz a gente entender se a gente está em equilíbrio ou não. Então, se eu consigo ver, olha, eu estou usando muito plástico, eu estou fazendo isso, tem muita coisa que eu descarto, né? Aí você começa a perceber seu lugar no planeta. Fala, opa,
tenho que melhorar, né, a minha condição. Muita gente não está nem aí com isso, mas já é possível você perceber. Às vezes o cara não faz isso em casa, mas no trabalho ele está enquadrado. Olha, você tem que estar assim, a nossa empresa faz desse jeito e tal. Então, é uma coisa que vai tomando conta da questão da nossa condição de vida. Antes era mais difícil, hoje está ficando mais fácil. Pode ser que daqui a um tempo a população perceba, não porque goste da natureza, mas é porque sabe que vai ter um calor maior. A gente já falava em 86 ilhas de calor na região metropolitana, 8 graus de diferença em São Paulo. Então, às vezes o cara ouve lá, mas está derretendo o Polo Norte, os pinguins, a foca, o urso polar. Para ele é longe, mas se fazer que aqui da Paulista, dos Jardins, para a Zona Leste tem 8 graus de diferença, o Paulo Saldiva aqui da Faculdade de Saúde Pública aqui do lado, ele diz, tem mais de 10 mil pessoas que morrem em função disso em São Paulo. Isso é número, é dado. Mas eu não percebo estando lá na Zona Leste, na ZL, né? Coringão tá bacana, tal, mas uma hora você vai perceber, aumentou a temperatura no seu bairro, né? Porque você não tem cobertura de uma árvore na rua. Até porque e as pessoas continuam achando que aquela árvore desgraçada tá com vai cair, a raiz, não, e a raiz tá quebrando a minha calçada e tá jogando folha na minha calha. Eu queria tirar isso daqui. E chama de sujeira. Sim. Mas é da vida, meu. Isso é da vida. O Instituto Melhores Dias tem vários programas, né? Muitos programas voltados exatamente para a conscientização sobre a importância do meio ambiente, da sustentabilidade. Você acha que o caminho é a escola, é a educação? É possível? Ou você acha que a escola já tem isso bem elaborado dentro dela? Não tem, não. Eu fui professor de geografia em colégio estadual. E por muito tempo com os padres malucos da Zona Sul aí, desde Padre Jaime, toda aquela turma da igreja que fazia um trabalho de primeiro mostrar o seu lugar como cidadão. Acho que isso passa pela cidadania. A escola hoje está devendo muito, principalmente a universidade. Mas isso não é coisa para a escola, isso é coisa para a vida, né? A escola tem um papel, tanto que o Brasil, na Eco 92, traz a Carta da Terra, traz educação ambiental como uma coisa fundamental. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente vai aprender das ciências, que as ciências que a escola produz. Eu vou entender processo do químicos, processos, sei lá, de geografia, eu vou associar isso que eu vivo hoje com aquilo que a ciência me traz traduzido na forma de educação, né? Mas a educação, ela não se dissocia do seu meio, do que você é, né? Então eu acho um hip hop às vezes faz muito mais efeito para contar uma história do que o que está escrito no caderno, né? Então, mas isso tudo faz parte dessa coisa, uma cultura que você traz quando se apresenta a questão dos quilombos ou da própria questão dos índios, tudo isso desses povos originários, você vai aprender muito com isso que a gente descartava. Ainda tem muito dessa coisa que é de desclassificar ou de ranço ainda, desse colonialismo. Utilizando a raça, o gênero. A raça, mas você vai vendo que a escola tem um papel que não estou descartando a escola é fundamental, né? Não é possível você desenvolver uma sociedade se ela não tiver um processo de educação bom. E a gente viu tentar matar a educação nesses últimos anos também, porque é perigosa a educação forma, né? A educação contesta, ela promove, ela inclui, né? Numa sociedade tão excludente como a nossa, um acesso, sempre tem 50% dos jovens não passa do primeiro grau. Então, de cada criança que entra na universidade, no primeiro ano, vai sair um na universidade. Então, isso ainda é altamente excludente. E o sistema faz para te excluir sempre, né? Todas as dificuldades que oferece a escola. Mas o tema ambiental, ele foi muito bem aceito. Eu trabalhei muito com educação ambiental, mas você tem que fazer a educação ambiental de uma forma assim, desse jeito. Vamos fazer a coleta seletiva, reconhecer a questão do consumo. Você tem várias formas de fazer educação ambiental. Não é criando, sei lá, como queriam, uma matéria de educação ambiental.
Ela está em todas, ela está na geografia, na química, na filosofia, qualquer coisa desse tipo. E eu acredito que a escola hoje vai ter um papel muito maior na questão da educação ambiental, na questão da formação para o meio ambiente. Cada vez mais. Coisa que ela tinha perdido, porque também chegava a ser uma coisa da escola ser só... Tem que passar esse aluno, coisa desse tipo. Acho que hoje a escola está tendo um outro papel. Eu diria uma coisa assim, já mais de engajamento mesmo. A escola tem espaços que devem ser de você ter transformação mesmo a partir do conhecimento. Cada dia. Essa resistência que teve contra a destruição da educação foi muito importante. Eu já fui dirigente de APUESP, coisas desse tipo. Eu me lembro que a gente lutava para ter uma escola que fosse para todos, né? E aí, sem pensar na qualidade de ensino, ter o espaço, né, da escola para fazer um grêmio, como eu fiz na minha escola, um cineclube, como eu tinha na minha escola, um lugar para que tivesse teatro, essas coisas todas. Uma escola que agradasse. Inclusive, uma escola que faz um lugar legal. Pô, você imagina isso lá na zona sul de São Paulo, no Jardim Santo Eduardo, né, onde está a da periferia naquele momento. A gente fazia o cineclube com 8 mil alunos assistindo, né, cada mês. Você tinha um teatro forte, um Canta Teresa no Santa Teresa, com você fazendo poesia, fazendo um saraus de poesia, de coisa. Esse é o hip hop, aquela coisa. Isso era a escola viva. E como você vê a relação de uma escola viva com o meio ambiente, com a conscientização? Um cidadão consciente é um cidadão que entende melhor o meio ambiente, que pensa um bioma. Quando você... mas era o caso ali, era assim, não morrer na mão da polícia. Sim. Esse é um jeito de viver, essa é uma educação ambiental muito boa. Né? Porque você é preto, você vai morrer se você for pego aqui. Como é que eu chegava na escola sem ser roubado? Como é que eu escapava? Esse tipo de coisa que a gente via tem tudo a ver com o meio ambiente, porque aí o cara vinha, quando fazia um trabalho de geografia, que era a minha área, o córrego está passando no fundo da sua casa. Na SOS a gente criou uma forma de monitoramento pela própria sociedade civil. Analisar um rio, saber da forma quanto é que está aquela água. 70% das doenças de São Paulo são de origem hídrica. Então você via lá uma criança do primeiro ano que estava comendo uma merenda, esse moleque estava com verme até. Então esse é o jeito de você trabalhar meio ambiente, né? Fazer exames, estar ali oferecendo saúde para esse pessoal. Se você não garante isso, você não garante meio ambiente. Não é ir lá ficar abraçado na árvore. Né? O barato era você perceber, olha, esse córrego aqui no fundo do colégio, aqui é a maior fonte de doença de São Paulo. E ele só está aqui porque aqui estão os pobres. Porque não tem tratamento de esgoto como tem lá na zona sul de São Paulo, ou nos jardins de São Paulo. Então já começa a consciência de lutar por aquele rio, porque é o córrego que está passando no fundo da minha casa, que cheira esgoto, que todo mundo produz, está passando dentro da minha casa, no meu barraco. Aí você está fazendo uma mudança para o meio ambiente. Você falar que os rios estão poluídos não atinge a pessoa. O Tietê está ruim. O Tietê é lá. O pensar local. Aqui, ó, tá passando córrego aqui, ó. Todo o esgoto dessas casas cai aqui no fundo de casa. Aí transforma. E você falando, me faz pensar um pouco também, parece que a ONU, quando colocou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, meio que também, né, faz isso, vai juntando uma série de ações que a gente não percebe. De cidadania. Se não tiver educação, não vai ter meio ambiente. Se não tiver cultura, não vai ter meio ambiente. Não, igualdade de gênero, é impossível alimentação. Você parar. Por isso que eu falo que os temas que você pega do meio ambiente não são como aqueles caras que estão ali brigando para aumentar o imposto. Nós estamos falando, ter água limpa
É condição essencial. Aí é ODS 6, aí é ODS 11, aí é isso, aquilo outro. A mulher que cuida da água. Aí você vai entendendo. É como se fosse um quebra-cabeça o que a ONU propõe. Talvez melhor do que ela propôs lá em 72, quando diz pensar global e agir local. Eu não sabia nem por onde começar. Eu tinha um livrinho assim, falava faça e demonstre, que era como proteger a água, tudo, era uma cartilhazinha, na realidade. E hoje você tem coisas que você, olhando qualquer um desses ODS, se você escolher um, você perpassa por todos os outros também, né? Esse é o conjunto da obra com questão ambiental. É esse mosaico que compõe. Agora, as pessoas não conhecem, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como não conhece meio ambiente, como não conhece educação, como não conhece um monte de coisa. As pessoas vivem. Vai ter melhor ou pior, né? E a gente vai ter que estar... Algumas dessas pessoas vão ter que estar trazendo o tema para a sociedade. O Papa fazendo a encíclica... E isso depois sai para toda a Igreja Católica, como fez a ONU para todos os governantes, ou como faz o pastor, ou como faz o cara na empresa que tem essa postura. Tem alguns momentos, tem alguns pontos de luz aí nessa situação. As pessoas estão... Se você pensar o Brasil, é da mão para a boca ainda, né? 50% vive de salário mínimo. Não, sim. As pessoas estão sobrevivendo. Salve-se claro. Quem puder, é a história. Mas enquanto isso, na Austrália, no Canadá, tá pegando fogo, né? Na Europa, 40 graus. Aqui, lugar que o cara... Aqui em Teresina deu 50. Aqui deu 50. Tá certo que os caras estão acostumados, mas então, é diferente. E lá o cara morre com 38 aqui graus. Morre, mas a gente relativiza, né? Tá, esse aquecimento global, esse de fato, para mostrar, como você falou, a ciência... Se a ciência não mostra, a natureza dá o tapa na cara, né? Vamos chamar assim, um tapa na cara que a natureza está dando no ser humano que negou que estava agredindo. Tem volta? Tem sempre. Eu acho que hoje tem mais área, por exemplo, na Mata Atlântica do que quando eu comecei. Porque você começa a perceber, a fonte está secando, né? Naquele momento não tinha nenhuma informação, não tinha uma lei para a Mata Atlântica. Hoje ela está melhor do que estava quando a gente começou a luta. Mostra que é possível. Lógico que hoje o cara que está vendendo o empreendimento, ele fala, mora aqui porque você vai estar perto do verde. Também já passou a ser um apelo de venda, diferente. Eu acho que se você pegar a qualidade do ar de São Paulo hoje, é muito melhor do que nos anos 80, quando tinha o Fusca, vamos dizer assim. Né? Os carros hoje têm equipamentos que custam 10, 20% do equipamento para o controle de poluição. E não adianta você falar, eu vou fazer um carro mais barato para pobre, sem esse controle de poluição, como tentou fazer em alguns momentos. Porque hoje o mundo exige que tenha isso. Não vai ter uma fábrica que vai fazer um equipamento que pudesse dizer está liberada a poluição. Mas o mundo está bem mais desgastado do que estava, né? O degelo é muito maior hoje, né? Esse é o resultado. Né? Esse é o resultado cumulativo. Mas você consegue fazer o processo. Nós vamos ter que fazer adaptação. Qual que é a meta do Brasil? Que foi muito legal quando saiu o Acordo de Paris. Isso é importante entender. Até Paris, foi a 15ª COP, até Paris você tinha aquela coisa do acordo, do protocolo de Kyoto, essas coisas todas, onde se tentava definir uma meta para país desenvolvido, subdesenvolvido e país que tivesse em desenvolvimento. Não deu certo, né? Aí chega para a véspera de Paris e diz o seguinte, o que é que você vai fazer para melhorar? Aí cada país trouxe a sua conta. Eu vou mudar minha matriz energética, eu vou fazer isso. O Brasil foi lá e falou, eu vou parar com o desmatamento na Amazônia e vou plantar 12 milhões de hectares de floresta. Na ponta do lápis ali, fazendo a coisa, se fizer isso o Brasil, se fizer isso esse país, isso, nós vamos ficar num 1,5 grau. Positivo, aprovada a sua meta, e o Brasil aprova no Congresso Nacional com o voto de todo mundo, inclusive do capitão, né? E isso foi importante, porque o Brasil foi o primeiro país que validou a Conferência de Paris. Mas aí, por exemplo, os Estados Unidos falou, vou sair do acordo.
com o amigo do capitão, né? O que fez? 25 estados vão continuar no Acordo de Paris. Soma aqui de novo, opa, se fizer assim ainda a gente tem um número bom. Então a conta vai ser diferente. Não adianta eu querer fazer um processo para o mundo inteiro. Então, se a gente fizer restauração e o Brasil tem área degradada suficiente para fazer isso, essa conta foi muito bem feita, nós podemos melhorar a nossa parte. Ah, mas o outro não fez, o petróleo vai continuar. Não sei. O mundo vai dizer já. Mudou muito, né? Já se percebe que esse é o grande vilão. O Equador acabou de dizer, não queremos mais ter produção de petróleo na Amazônia. E aqui ainda está brigando para fazer na Foz do Amazonas. Mas essa faz parte dessa discussão. E quando o Brasil vai lá e fala que é bonzinho, o cara fala, pô, você é bonzinho, mas você ainda está explorando petróleo? Então você é meio bonzinho, vamos melhorar isso? Então, mas hoje você tem padrão para dizer, se eu posso dizer, se você explorar isso, você está emitindo tanto. É um padrão novo que a gente nunca mediu. Então o seu carro emite tanto, suas atitudes emitem tanto. Hoje você pode fazer a sua conta em carbono, coisa que a gente não sabia nem como fazer. E carbono ninguém vê, ninguém nunca viu. Pô, como é que eu vou falar de meio ambiente para um cara que nem consegue entender o rio e eu vou falar de carbono? Tá. A sua pegada de carbono. Com Olha certeza, que dificuldade. as pessoas não mas têm vai noção. chegar, porque isso vai ser a conta que vai se fazer, inclusive, para se colocar um produto no mercado. Já tem muitos produtos que eu vi agora nessa última COP na Europa, né? E já assim com o quanto que tem de carbono naquele produto. Você acredita, por exemplo, até você estava falando de ilha de calor, material de construção, já tem uma tecnologia pensando nisso? Eu não mais sei, mas ambientalmente? eu acho que hoje as tecnologias para construção são muito melhores do que a gente tinha algum tempo atrás. Tá. Mesmo esses grandes espelhados aí, né, que estão consumindo energia pra cacete lá quando se vai ter que fazer uma refrigeração de um espaço desse. Mas aí também vai ter que fazer escolha daqui a pouco para outros produtos. Eu sei que já se começa a fazer a rastreabilidade dos produtos, da mesma forma que algum dia chegou o papel que está na sua mão com o FSC, que ninguém sabia o que era isso, né? Da mesma forma que o Brasil faz a sua lei moderníssima, né, de consumidor, onde você está lá, o produto vale tantos dias, isso coisa que nós estamos falando de um país, como eu falei, da mão para a boca, e você hoje tem lá no produto, em qualquer mercadinho, qual a validade do produto, se ele passou, se ele tem CIF, se ele tem isso, se ele tem aquilo. Vai chegar um momento que a gente vai ter isso muito mais vezes, né? A minha turma pegava no mercado a granel, e hoje, já da minha época de infância, ia no mercadinho e comprava a granel. Talvez volte, mas volte de uma outra forma. Você é um otimista, né, Mário? Porra, se não fosse, eu tava morto. Mas o planeta Terra é um planeta finito, né? Mas eu acho que vai ter muito tempo ainda pra gente aprender. Eu sou muito otimista. Que a gente aprende no dia a dia, não tem outra escola, não tem um jeito de se fazer. Aquilo que para mim era difícil em 70, eu falo, porra, hoje se eu fosse fazer uma campanha dessa, eu arrebentava, né? Muito mais fácil. Eu tenho lá minha turma de seguidor, estou fazendo espaços como esse para a gente estar debatendo, tudo que jamais pensei em existir. Do mimeógrafo para um podcast. Porra, é demais, né? Tem que ser otimista, porra. E tudo eu vi. Eu fui analógico total, fui elétrico, sou hoje digital e ainda acho que vai vir coisa boa por aí. Vai dar para fazer muita coisa ainda pra gente, né? Então, Mário, não tenho nem como agradecer. Obrigado por ter passado para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, esse retrato, que é um retrato... Ficou claro que, pelo que você falou, né? É conscientização, é conscientizar o cidadão, né? É um ato político, conscientizar, porque ficou bem claro também, aí resumindo, tentando lembrar todas as boas dicas que você deu, como é um ato político você defender o meio ambiente, né? Como você ter a consciência política, que ele não é só uma questão de salvar aquela árvore, mas de salvar todo um ecossistema onde a gente vive, né? Eu sempre lembro o seguinte, o planeta com a gente, ou seja, a gente vai continuar. Certo. Já passou 60 bilhões de anos, ele já aprendeu
o que ele tem que fazer nas suas rodas aí que está em torno do Sol, essas coisas. Nós é que precisamos aprender. Nós temos muito pouco tempo na Terra, o ser humano, né, como sociedade. Então vai ter muitos conflitos e é natural do ser humano, né? Como é a inveja, como é a luxúria, todas essas coisas que a gente fala dos 7 pecados capitais, sei lá que coisa pudesse ser isso. Mas é do ser humano. O ser humano tem essa coisa de ser belicoso, de se autodestruir até de certa forma, né? E a gente vê aí com muito apelo para que isso aconteça, com vício, essas coisas. Mas tem coisas muito boas. A natureza cura tudo, porque ela é a expressão desse planetinha que está aí rodando entre bilhões e bilhões de sistemas solares. Né? Então, você dá uma chancezinha para a natureza. Ela está novinha, né? Já teve dinossauro que era maior e acabou de um dia para o outro. Então, talvez essa civilização um dia morra e venha uma outra coisa. Mas o que a gente tem hoje é o seguinte: um planeta muito bom, que ainda tem muito dessa natureza. 50% do planeta é água, né? Um pouco mais, 70% do planeta é água. Nós temos ainda a área, 50% do planeta ainda não foi tocado, né? E acho até interessante as pessoas estarem vivendo na cidade, porque não vão atrapalhar para a natureza. E pro fundo do mar também. Então fica aqui, né? Mas a gente vai, por isso que eu acho que tem muitas possibilidades. É fantástico, eu acho que isso é que é o lado legal do meio ambiente, é você saber que você pode fazer essa transformação, né? Basta ter atenção, né? Não precisa ser diploma de ambientalista, carteirinha de sócio de ONG, nada disso. Leva a tua vida bacana, presta atenção nos outros. Seja um cidadão. Seja um cidadão, comporte-se bem, não joga coisa no lixo. Aquelas coisinhas básicas que você tem que fazer já ajuda pra... Então não deixa atrapalha, rolar, né? Não atrapalha. Querido, muitíssimo obrigado. Obrigado pela aula, pelo papo. A gente agradece demais. Agradece você que acompanhou com a gente esse papo. Entra nessa onda que é fundamental de se conscientizar. Tem um QR Code aqui para quem está vendo, que se você colocar sua câmera lá, você entra nas mídias sociais do Instituto Melhores Dias, ou se você está só ouvindo, não tem acesso ao QR Code, é só colocar Instituto Melhores Dias no Google, institutomelhoresdias.org.br, que você também tem acesso ao nosso site, às nossas ferramentas sociais, ao que a gente faz, porque o mais importante quando a gente ouve o Mário falando e quando a gente traz ele para conversar conosco e com você, é ter essa concepção de que juntos nós podemos fazer melhores dias. Basta boa vontade, consciência. Tá fácil. Tá fácil, é olhar para frente. E esse otimismo, esse bom humor que é fundamental. Muitíssimo obrigado, até a próxima. Boa, valeu. IMDcast. Ouça, inspire-se e construa melhores dias.